Bom dia, meus amores. Vamos corrigir, nossa atividade de hoje, Matemática 2, página 134. Espero que vocês estejam todos bem. E vamos lá dar início. A primeira questão é a questão 3, que diz assim: em um cinema, 4 filmes estão em exibição. Observe na tabela a relação de entradas inteiras e meias entradas vendidas em determinado dia. Nós temos aqui os filmes, Todo Mundo Ama Mateus, Paulo e Suas Piadas, As Aventuras de Daiane com os Dinossauros e Fatimix. Lógico, esses nomes aqui são fictícios, aí aqui nós temos as entradas inteiras, aqui a gente tem as meias entradas, aqui a gente tem a frequência relativa das entradas inteiras e a frequência relativa das meias entradas. A gente teria que calcular no caderno, vocês teriam que calcular no caderno. Muitos não me mandaram, os cálculos, só a tabelinha preenchida. Eu gostaria que quem não fez os cálculos fizesse, tá bom? E em seguida completar aqui a tabela. Lembrando que como é que a gente calcula a frequência relativa, Frequência relativa é igual a frequência dividido para o número de ocorrências vezes 100%, onde a frequência relativa ela vai ser dada em porcentagem. Aqui, o nosso total, que é o nosso N, é isso aqui tudo, 200, tanto para as entradas inteiras quanto para as meias entradas, tá bom? Então, vamos calcular primeiro as entradas inteiras, a frequência relativa das entradas inteiras. Então, vamos lá. Primeira frequência aqui do filme, Todo Mundo Ama Mateus, é 20. Então, a frequência vai ficar 20 sobre o número total de ocorrências, que é 200, vezes o 100%. Aí, vou cancelar os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 200. Vai ficar 20 vezes 1 dividido por 2, que é 10. Aí, o segundo filme, Paulo e Suas Piadas, a frequência é 23. Então, vai ficar 23 dividido por 200 vezes 100. Cancelamos aqui os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 200. Vai ficar 23 vezes 1, que é 23. 23 dividido por 2 dá 11,5%. Agora, o próximo filme, As Aventuras de Daiane com os Dinossauros. Frequência é 3. 3 sobre o número de ocorrências, que é 200, vezes o 100%. Cancelando os zeros do 200 com os zeros do 100, vai ficar 3 vezes 1, que é 3, dividido por 2, que dá 1,5%. Fatimex. Aí vai ficar 28, que é a minha frequência, sobre 200, que é o número total de ocorrências, vezes 100. Cancela os 2 zeros daqui com os 2 zeros daqui, vai ficar 28 vezes 1, que é 28, dividido por 2, que é 14%. Então, você vem aqui na tabela e preenche. 10%, 11,5%, 1,5% e 14%. Agora, a gente vai calcular a frequência das meias entradas. Lembrando que o número total de ocorrência vai ser 200 para ambas as frequências. Então, agora a frequência de meia entrada. Do filme Todo Mundo Ama Mateus é 15%. Perdão, gente, a frequência, aqui, 30. Então, vai ficar 30 sobre 200 vezes 100. Cancela os zeros do 100 com os zeros do 200, vai ficar 30 vezes 1, que é 30. 30 dividido por 2 é 15, então fica 15%. Do filme Paulo e Suas Piadas, frequência é 27. Vai ficar 27 sobre 200 vezes 100. Cancelando os 2 zeros do 200 com os 2 zeros do 100, vai ficar 27 vezes 1, que é 27, dividido por 2, que é 3,5%. Do filme As Aventuras de Daiane com os Dinossauros, é 47. Então, vai ficar 47 sobre 200 vezes 100. Cancela os zeros do 100 com os do 200, vai ficar 47 vezes 1, que é 47, dividido por 2, fica 23,5%. E do último filme, a frequência é 22, então fica 22 sobre 200 vezes 100. Cancela os zeros do 100 com os zeros do 200, vai ficar 22 vezes 1, que é 22, dividido por 2, que dá 11%. Você vem aqui na tabela e preenche. 15%, 3,5%, 23,5% e 15%. Aí agora o total, então nós vamos somar todas as entradas, frequências das entradas inteiras com as meias entradas. Ficar 10, mais 11,5, mais 1,5, mais 14%, mais 15%, mais 3,5%, mais 23,5%, mais 11%, que vai dar um total de 100%.
Aí a questão 4. Uma escola ganhou um total de 110 ingressos para uma expedição de artes. Esses ingressos devem ser distribuídos aos alunos. Observe a tabela, a relação de alunos matriculados por cada ano nessa escola. Nós temos do 9º ao 6º ano, e a quantidade de alunos e o total de alunos. Eu quero calcular a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. A frequência relativa acumulada, isso é uma correção. Então, como é que vai ficar aqui, ó, a frequência acumulada? Vai ser a frequência, que a frequência é essa aqui, né, ó, a quantidade de alunos. Isso aqui é a frequência. Vai ser a frequência atual mais a anterior. Então, aqui vai ficar 40, porque a anterior é 0. Aqui vai ficar a anterior, que é 40, mais a atual, que é 60, que vai dar 100. Aqui vai ficar a anterior, que é 100, mais a atual, que é 45, dá 145. Aqui, ó, vai ficar a anterior, que é tudo isso aqui, que é 145, mais a atual, que é 55, que vai dar 200, ok? E aqui não tem ninguém, você não preenche, tá? Você faz um tracinho aí. Agora, vamos calcular a frequência relativa. E para calcular a frequência relativa, a gente utiliza essa formulazinha. Frequência relativa é igual a frequência dividido pelo número de ocorrências vezes 100%, tá bom? Então, vamos lá. Primeira turma do 9º ano, eu tenho uma frequência de 40 alunos. Então, vai ficar 40 sobre o total, que é 200, vezes 100. Cancelar os zeros do 100 com os zeros do 200. Vai ficar 40 vezes 1, que é 40, dividido por 2, que dá 20. Então, a frequência do 9º ano, 20%. Frequência relativa. E os alunos do 8º ano, eu tenho 60 alunos. Então, vai ficar 60 sobre 200 vezes 100. Cancela os zeros do 100 com os zeros do 200. Vai ficar 60 vezes 1, que é 60. 60 dividido por 2, que é 30%. É a frequência relativa. Do 7º ano, são 45. Então, vai ficar 45 sobre 200 vezes 100. Eu vou cancelar os zeros do 100 com os zeros do 200, vai ficar 45 vezes 1, que é 45, dividido por 2, que é 22,5. E do 6º ano, são 55 alunos a frequência. Então, vai ficar 55 sobre 200 vezes 100. Cancela os zeros do 100 com os zeros do 200. 55 vezes 1 é 55, dividido por 2 dá 27,5%. Então, a frequência é 27,5%. Eu vou preencher aqui, ó. 20%, 30%, 22,5%, 27,5%. E o total vai ser a soma de todas as porcentagens, que dá 100%. Agora, eu vou fazer a frequência relativa acumulada, o FAR, que vai ser a frequência atual mais anterior, 0 mais 20 dá 20%. Aqui vai ser a atual, que é 30%, mais a anterior, que é 20, dá 50%. Aqui vai ser a atual, 22,5% mais a anterior, né? Que é 50%, dá 72,5%. Aqui vai ser a anterior, que dá 72,5%, mais 27,5%, que dá 100%. Então, terminei aqui de preencher minha tabela. Ele pede pra gente realizar os cálculos no caderno e completar a tabela. Quem não fez os cálculos no caderno vai fazer agora. Considerando levar todos os alunos em de um mesmo ano escolar, as turmas de quais alunos poderão ir à exposição de artes com os ingressos que a escola ganhou, né? Então, lembrando que a escola só tem 110 ingressos, então a gente poderia montar aqui quais turmas? 9º e 8º, poderia montar 9º e 7º, 9º e 6º, 8º e 7º, 7º e 6º ano. Né? Então, seriam essas as turmas que a gente poderia montar. Repetindo, 9º e 8º, 9º e 7º, 9º e 6º, 8º e 7º, 7º e 6º. Poderia ser essas turmas aqui, ok?